Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre o câncer de mama, que ainda é uma doença muito presente na sociedade. O que é o câncer de mama? É um tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil também, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, apresentando apenas 1% do total de casos da doença. Também conhecido como neoplasia, o câncer de mama também é caracterizado pelo crescimento de células cancerígenas na mama. No entanto, na fase inicial da doença, o tumor pode ser muito pequeno, podendo medir apenas 1 centímetro de tamanho. E um ponto muito importante também é que, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil até 2025. Os fatores de risco do câncer de mama incluem vários elementos, como o histórico familiar da doença. Se alguém tiver parente de primeiro grau, como mãe ou irmã, com câncer de mama, o risco de ter aumenta muito. Outros fatores também é o consumo excessivo de álcool, que são as pessoas que ingerem muita bebida alcoólica, pessoas que estão muito acima do peso, que têm a obesidade, que fumam. Um dos fatores importantes também é a idade avançada, porque quanto mais velho a pessoa se torna, mais risco ela tem. O uso de contraceptivos orais, a exposição à radiação, que também pode contribuir para o risco, entre outras coisas, como mutação genética, exposição de hormônios. Como o câncer de mama é instalado? Então, as mamas são glândulas cuja principal função é a produção do leite, que se forma nos lóbulos e é conduzida até os mamilos por pequenos canais chamados de ductos. Quando as células da mama passam a dividir de forma desordenada, um tumor maligno pode se instalar, principalmente nos ductos e mais raramente nos lóbulos. Então, também mais propensa a desenvolver a doença por causa da longa exposição aos hormônios femininos. As mulheres que não tiveram filho ou tiveram seus primeiros filhos depois de 35 anos e não amamentaram, fizeram uso de reposição hormonal, principalmente com estrogênio e progesterona associados, e menstruaram muito cedo também, antes dos 12 anos, e entraram mais tarde na menopausa, acima de 50. No entanto, há casos de mulheres que desenvolveram a doença sem apresentar fatores de riscos identificáveis. E quais são os sinais e os sintomas de um câncer de mama? Os sinais de câncer de mama podem variar, mas os sintomas frequentemente é a presença de nódulo tanto na mama como na axila. Mudanças na forma ou no tamanho da mama também podem ser observadas, principalmente na hora do banho. Alteração na pele ou no bico do mamilo, edema, inchaço, dor, a saída de secreção. Inflamação mamária, a pele fica meio vermelhada, dolorosa, cheia de ondulação, que simula muito o aspecto de casca de laranja. O diagnóstico do câncer de mama envolve uma combinação de exames clínicos, de imagens e patológicos. Os métodos incluem mamografia, ultrassonografia, ressonância magnética e a biópsia. A mamografia é frequentemente usada para rastreamento, enquanto a biópsia confirma-se a presença de células cancerígenas. O diagnóstico é feito por médicos especializados em oncologia ou mastologia, que avaliam os resultados desses exames. O estadiamento que determina a extensão da doença e ele é importante para planejar o tratamento. Isso porque ele avalia o tamanho do tumor, se o câncer se espalhou para os glândulos linfáticos ou para outras partes do corpo. É um sistema comum que considera o tamanho do tumor, o envolvimento dos glândulos linfáticos e a presença de metástase. Essas informações são para poder atribuir com estágio de 0 a 5 ao câncer, sendo que o estágio 0 é o mais inicial e o estágio 5 é o mais avançado. O tratamento do câncer de mama depende do estágio da doença e de outros fatores individuais. Opções incluem como cirurgia para remover o tumor, a radioterapia para destruir células cancerosas,
a quimioterapia para poder eliminar ou controlar o crescimento das células. E temos também a terapia hormonal. Ela serve para poder bloquear os hormônios que podem estimular o crescimento do câncer. E como podemos prevenir dessa doença? É necessário ter uma alimentação saudável, principalmente rica em frutas e legumes, evitar o sedentarismo, fazer uma atividade física regular, realizar a mamografia a partir dos 40 anos, ter uma amamentação por tempo prolongado, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. É necessário também o controle de peso, principalmente pós-menopausa. Evitar o uso prolongado de contraceptivo. Tudo isso contribui para a prevenção da doença. E é bom lembrar também que tem uma taxa de cura de 95%, ainda mais quando descobre logo no início da doença. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama. Ele visa a informar as pessoas sobre a importância da mamografia regular, do autoexame e dos cuidados com a saúde feminina. É um esforço global para aumentar a conscientização e reduzir os casos de câncer de mama. O meio de observação também é o autoexame. Para se fazer a observação em frente ao espelho, deve-se retirar toda a roupa e observar segundo o seguinte esquema. Primeiro, observar com os braços caídos, depois, levantar os braços e observar as mamas e, por fim, é aconselhado colocar as mãos apoiadas na bacia, fazendo pressão para observar se existe alguma alteração na superfície da mama. Durante a observação, é importante avaliar o tamanho, formato e cor das mamas, assim como inchaços, abaixamentos, saliências ou rugosidade. Como fazer a palpação de pé? A palpação de pé deve ser feita durante o banho com o corpo molhado e as mãos ensaboadas. Por isso, deve-se levantar o braço esquerdo, colocando as mãos atrás da cabeça, como mostra na imagem 4, palpar cuidadosamente a mama esquerda com a mão direita usando os movimentos da imagem 5, repetir esses passos para a mama do lado direito. A palpação deve ser feita com os dedos das mãos juntos, esticados em movimentos circulares em toda a mama, de cima para baixo. Depois da palpação da mama, deve-se também pressionar os mamilos suavemente para observar se existe a saída de qualquer líquido. Como fazer a palpação deitada? Para fazer a palpação deitada, deve-se deitar e colocar o braço esquerdo na nuca, como mostra na imagem 4. Colocar uma almofada ou uma toalha debaixo do ombro esquerdo para ser mais confortável. Palpar a mama esquerda com a mão direita, como mostra na imagem 5. Esses passos devem ser repetidos na mama direita para terminar a avaliação das duas mamas. Caso seja possível sentir alteração que não estejam presentes no exame anterior, é recomendado consultar o ginecologista para fazer exames diagnósticos e identificar o problema. O diagnóstico de câncer de mama pode ter um impacto emocional e psicológico significativo. Muitas pessoas experimentam ansiedade, medo e estresse durante o tratamento. O suporte emocional, grupos de apoio e aconselhamento são essenciais para poder ajudar os pacientes a enfrentar esses desafios. Concluindo, o câncer de mama é uma doença complexa e impactante. A conscientização e a prevenção e a detectação precoce e o avanço da pesquisa são cruciais para enfrentar esses desafios de saúde global. Ao compreender os fatores de riscos, os sintomas e as opções de tratamento e o impacto emocional, podemos trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas pelo câncer de mama.